TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 da TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, todos eles vencedores das nossas promoções. Nessa cadeira aqui só senta vencedor, porque para cá só vem quem ganha as nossas promoções. Eu tenho a grande satisfação de receber aqui um grande vencedor da nossa promoção, na entrevista hoje de número 289, o artista plástico José Guedes. O José Guedes, ele fez parte daquela promoção inédita que nós fizemos aqui no Ceará, quando nós elegemos os principais profissionais vocacionais do Estado. Entregamos a comenda a Chico Anísio. Isso. Aquelas pessoas que Está na minha cabeceira lá. Perfeito. Aquelas pessoas que se destacaram pela sua vocação e que são formadas numa coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, o Zé Guedes é formado em Direito e ganhou a promoção como artista plástico. E como tem muitos, todos os casos eram assim, entendeu? Todos que ganharam aqui a promoção, né? Então eu fico muito feliz porque homenageei aqui Fagner, homenageamos aqui Aldifax, homenageamos aqui o Mino, homenageamos grandes artistas cearenses, todos eles tinha o Lino, Falcão, né? Falcão, todos Lino eles consagrados, Lino Vila Ventura, consagrados pela sua vocação e pela sua atividade. E esses são formados com a outra atividade. De modo que o Zé Guedes esteve aqui participando dessa promoção nossa e esteve aqui no dia 23 de junho de 2013, concedendo a primeira entrevista nossa. Ele hoje está voltando aqui pela segunda vez. São poucos os que voltam pela segunda vez. Opa. Dos 289, né, que nós já entrevistamos, hoje ele é o dos 289, eu acho que uns 10 ou 12 no máximo estão voltando pela segunda vez. Zé Guedes, satisfação muito grande, meu irmão, em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu fico feliz porque você realmente é um profissional vocacional e que se destaca muito na sua atividade. Pô, o prazer é meu, você sabe disso. Perfeito. Prazer é nosso. Zé Guedes, você da primeira vez que esteve aqui, eu sempre que entrevisto, tenho entrevistado pela segunda vez, eu sempre revejo a primeira entrevista para não repetir as perguntas, né? Então, na primeira entrevista que eu fiz com você, você relatou todo o seu currículo, né, que eu sempre peço na primeira entrevista. E eu vou perguntar hoje coisas diferentes, que nós não fizemos pergunta da primeira entrevista. Eu queria inicialmente perguntar a você, perdemos recentemente aqui no Ceará o chanceler Ayrton Queiroz, que, como se sabe, todos sabem, foi um grande incentivador da cultura, né, do nosso estado. Tem uma grande coleção de obras. E eu queria saber de você o seguinte: o que perde o Ceará com a morte de Ayrton Queiroz? Essa pergunta não é difícil de responder, porque o Ayrton representa muita coisa boa para esse estado. Certo. Quer dizer, a perda foi gigantesca porque perdeu a área da educação, a área da cultura e as artes plásticas no geral. Ele foi um grande colecionador, um grande mecenas, né? Uma pessoa que, dentro da universidade, criou um espaço cultural que é um dos mais ativos. Tudo de importante nas artes brasileiras, o que tem de mais importante, a gente tem visto no Centro Cultural Ayrton Queiroz, né, que é o Centro Cultural da Unifor. Então, toda uma lacuna que, vamos dizer, Estado, município
deixa de cumprir, felizmente algumas iniciativas privadas suprem essa necessidade. Certo. E no caso do espaço cultural da Unifor, no caso do Ayrton, quer dizer, isso não acontecia. O Ceará, inclusive, né, nesse aspecto, ele é um estado de ponta, né? Fortaleza está dando uma lição para o Brasil, porque tudo de importante, tudo que tem de interessante nessa área vem para o Ceará. Certo. As exposições são de altíssima qualidade, as exposições são formatadas geralmente para o espaço. Então, assim, a atividade gerada pela Unifor e, consequentemente, pelo nosso amigo Ayrton, são da maior importância, são coisas que fizeram um diferencial e fazem um diferencial. Certo. Esperamos que a família, né, que o seu filho, o Edson Neto, que deve ser o substituto dele, inclusive lá na Unifor, dê continuidade a esse trabalho. Né? Não, acho que ninguém tem a menor dúvida quanto a isso. Você sabe quanto tempo faz que o Ayrton coleciona obra de arte? Você imagina assim, não? Olha, eu sei que até onde eu sei, desde adolescente, né? De criança a adolescente, que é uma pessoa apaixonada por isso, né? Eu tive alguma convivência com ele, sobretudo ultimamente por conta da minha galeria, e ele foi um dos grandes incentivadores, ele teve uma presença marcante nesses primeiros anos. Nós conversamos muito sobre arte, ele era uma pessoa que era apaixonado, quer dizer, isso que o Ayrton fez, esse legado que ele deixa para o Ceará, isso é coisa de quem é apaixonado. Certo, perfeitamente. Me diga uma coisa, e fala-se muito na coleção do Roberto Marinho, né, que também dizem que tinha uma coleção maravilhosa de arte, né, e que os filhos deram continuidade. Você você tem condição de fazer um paralelo assim entre as duas coleções, a do Ayrton e a do Roberto Marinho? Olha, a coleção do Roberto Marinho, eu conheço partes que foram expostas em instituições públicas e privadas. Mas o que se sabe, sobretudo com os filhos do Roberto Marinho, que essa coleção é muito importante. É uma coleção de grandes nomes nacionais e internacionais. Isso também é a coleção do Ayrton Queiroz. Então, eu não saberia dizer qual a mais importante, mas eu sei que as duas certamente são das mais importantes que o Brasil tem. Beleza. Meu irmão, você inaugurou recentemente, agora há menos de 3 anos, a sua galeria Casa d'Alva. E tem sido um sucesso, né? Graças a Deus, é muito bom para o Ceará, né? Opa. A gente ter hoje uma galeria de arte do nível da sua, Casa d'Alva. E com menos de 3 anos ela é vista como uma das principais do Norte e Nordeste. Qual é o segredo disso? Uhum. Bom, pegando a trama inicial, é a questão da paixão, né? Tudo que se faz com paixão se faz perfeito, né? Então, quer dizer, você é apaixonado pelo assunto, né? Então você já trabalha com paixão, com entusiasmo, né? E, Roberto, eu acumulei uma experiência como gestor, como diretor de museu, como curador. E tive uma galeria antes que era voltada praticamente para o meu trabalho, que era um anexo do meu ateliê. Fazia exposições esporádicas de amigos, mas o foco principal era dar vazão ao meu trabalho, né? Expor o que eu fazia. A Casa d'Alva já veio com uma proposta nova nesse contexto. Ela passou a ser a galeria que me representa, por exemplo, mas é uma galeria comercial, uma galeria e é um centro cultural também, porque a minha experiência como curador, eu trouxe para a Casa d'Alva. Então, todas as exposições que aconteceram, nós já estamos, se eu não me engano, na 9ª exposição, eu teria concebido se fosse para um museu também. Então, não é eu não me preocupo com o mercado, não me preocupo em fazer uma exposição que vá vender uma coisa comercial. Eu me preocupo em expor coisas de alta qualidade, né? A preocupação é cultural. A venda, porque a galeria precisa de venda, é uma decorrência disso, mas eu não saberia vender aquilo que eu não gostasse, aquilo que eu não achasse que era importante. Então, o foco nisso, é na história da arte, né? Da arte nacional, na arte local e, brevemente, vamos entrar um pouco na área internacional.
Mas tudo que a Casa d'Alva mostrou até hoje e o que eu pretendo mostrar enquanto ela existir, eu espero que exista por muito tempo, Certo. vai estar atrelado à história da arte. Certo. O pensamento é curatorial, o meu sonho, quer dizer, como já tem de certa forma, como já acontece de certa forma, é você ter também estudantes, né, frequentando a galeria, porque aquela exposição é importante para aquelas crianças conhecerem um pouco da história da arte. E ao mesmo tempo saírem dali com a semente daquilo plantado, para que no futuro já possa olhar com outros olhos, né? Certo. Isso era um objetivo nosso. Como diretor do museu, fui diretor 10 anos do Dragão do Mar. Ah, você foi 10 anos diretor? Foi. Quer dizer, Antes você já disso, tem uma experiência boa nessa área. Isso, fui diretor da Casa Raimundo Sela por 5 anos, que era o setor de artes plásticas do Estado. Certo. Então, assim, você fala, essas atividades são muito ligadas e administrar uma galeria como um espaço cultural é a nossa meta. Certo. Me diz uma coisa, Zé Guedes, a galeria, como é que ela funciona? Você tem uma época que você tem as exposições, né? Aí as exposições permanecem por um determinado período, né? E fora disso, a galeria é aberta sempre? Ela é aberta normalmente todos os dias, de 10 às 19 horas, né? Aos sábados das 10 às 14. Mesmo não tendo exposição? Não, mesmo não tendo exposição, nós temos um acervo que está sempre à mostra. Então, nesse espaço de tempo, todos os dias, a gente só não abre domingo. Que alguém quiser ir visitar a Casa, sempre vai ter obra de arte para ser vista. A galeria vai estar sempre montada com a coleção, né? As exposições acontecem, como eu te falei, quando tem uma história para ser contada. Certo. E entre uma e outra, as obras do acervo estão expostas. Certo. Normalmente, qual é o período que fica exposto uma exposição dessa? Qual é o período normal? O período normal é em torno de 45 dias. Né? Essa última agora que você está fazendo dos artistas cearenses? Essa exposição que abriu há umas 2 semanas, né? Ela fica até o final de agosto. Então ela vai ficar um pouco mais de uns 50 dias. Certo. É a média, né, que a gente deixa. Certo. Então quer dizer que você diria que o segredo do sucesso já da Galeria d'Alva, em menos de 3 anos, seria pelo amor com que você se dedica, né? Pelo nível dos trabalhos que você está apresentando, não é isso? A disposição para trabalhar, as parcerias que a gente conseguiu nesse período, porque sem parceria fica tudo mais difícil. Então a gente foi conquistando pessoas que foram nos ajudando a realizar essas exposições. Então tem galerias de outros estados, até de outros países que a gente está estreitando relações. Então essas parcerias viabilizaram todo esse projeto. Certo. O nosso cuidado, né, quer dizer, a credibilidade, né, nisso é uma coisa vital. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que está expondo. A gente expõe muita obra moderna brasileira e a gente tem que ter cuidado com a procedência, com tudo. Quer dizer, tudo que a gente expõe são coisas que passaram por vários crivos até chegarem ali, né? Então é isso. São vários elementos que formam, quer dizer, uma história. Certo. Então, por 2 anos e meio, a gente mostrou muita coisa boa e o público se faz presente, o colecionador também, e a gente vai adiante com muita motivação. Certo. Zé Guedes, eu sei que você hoje é um artista nacional, conhecido muito fora do Ceará, e eu lhe perguntaria, as suas obras, os seus trabalhos, normalmente, você consegue comercializar aqui ou no Brasil? Como é essa comercialização dos seus trabalhos? Bom, aqui no Brasil e alguma coisa no exterior também. Também? Agora, em outubro, eu estou abrindo uma exposição minha, individual, numa galeria em Berlim. Que beleza. E a partir desse momento, essa galeria passa a me representar na Alemanha. Que bom. Então, já tive, assim, representações em Nova York, em Paris e tal. E a gente, devagarzinho, a gente vai também plantando sementes nesses outros países. Que bom, viu? Quer dizer que você já fez algumas exposições fora do Brasil, né? Já a maior exposição que eu fiz na minha vida, que foi uma exposição que ocupou mais de 1.000 metros quadrados, foi num dos principais museus da Espanha.
é o Instituto Valenciano de Arte Moderna. Foi uma exposição que tudo que foi exposto foi adquirido pelo museu. Então, esse museu, que tem obras de todos os artistas mais importantes, né, do planeta, eles têm cerca de 100 obras minhas, que fazem parte da coleção. E esporadicamente podem estar expostos ou não, podem, como já aconteceu de participar de exposições de recortes dentro da coleção. Então isso para o artista é de suma importância, né? Sem dúvida. Eu tenho obra na Daros de Zurique, que é uma das coleções mais importantes do mundo, né? Tinha até a Casa Daros no Rio que fechou. Enfim, esses pontinhos a gente vai, esses espaços a gente vai devagarzinho ocupando. Uhum. Mais ou menos em quantos países do mundo você já expôs assim? Olha, bom, França, Alemanha, Itália, Argentina, Estados Unidos, Líbano, Rússia. Que beleza, hein? Bom, aí eu tenho que ir puxando aqui da memória, mas em vários. Vários, né? E no Sul, em outros estados do Brasil, você faz também isso? Em São Paulo já fiz várias exposições, já fiz no Rio. Sobretudo esses dois lugares. No Rio Grande do Sul já expus na Bienal do Mercosul, em mostras institucionais e itinerantes, de espaços institucionais, já fiz em vários outros do Brasil também. Uhum. Isso com quantos anos de profissão? Quantos anos faz que você 44. 44 anos? Porque eu costumo dizer que comecei, né? A data que eu digo que foi o início, né? Que o início deve ter sido bem antes, mas foi a primeira exposição que eu participei. Foi um Salão dos Novos, que tinha na Prefeitura de Fortaleza, em 73, que era um salão que você era submetido a uma comissão de seleção, e nesse Salão dos Novos eu ganhei um prêmio, né? Ganhei um prêmio de pintura. Era aquele Salão de Abril? Não, dos Novos. De Abril era outro, né? Que eu participei também. Nós tínhamos Salão dos Novos, Salão de Abril e Salão Nacional. Certo. No ano de 2017, não tem nenhum Salão de Abril esse ano aconteceu. Por quê? Bom, falta de verba? Eu não acredito que seja isso, não. É questão de prioridade. Quer dizer, a cultura atualmente no Ceará, no que diz respeito a governo e prefeitura, está muito ruim. Por isso que eu enfatizo a importância de uma instituição como a Unifor, que tudo de bom, inclusive uma mostra, a Unifor Plástica, por exemplo, que é como se fosse um salão, ela acontece todo ano, né? Então, tanto isso que tem uma certa abertura, tem uma curadoria, de certa forma coloca gente mais nova, tem as mostras que vêm de arte internacional e de arte nacional também. Então é uma pena que no momento, quer dizer, é uma coisa simbólica, como é o Salão de Abril, não aconteceu. E o pior, praticamente ninguém reclama disso, sabe? Tem reclamações assim pontuais, mas um salão que é que acontece há muitos anos, né? E que, por exemplo, eu sou um fruto do Salão de Abril. Comecei sendo premiado no Salão dos Novos, mas ganhei umas 4 premiações no Salão de Abril. Isso deu visibilidade para o meu trabalho, porque sempre vinha críticos de fora para julgar, para selecionar, para premiar. Então essa porta, né, para uma produção que você não vê, ela esse ano foi fechada. E isso é uma coisa absurda. Certo. E não seria um caso de vocês fizeram algum contato já com a Secretaria de Cultura do Estado e da Prefeitura para tentar reativar isso? Olha, é difícil, né? Quer dizer, eles sabem, é a lei, né? O Salão de Abril é uma lei. Quer dizer, é uma lei que não está sendo cumprida. Então, qualquer coisa que se possa fazer não faz sentido, porque é uma lei, né? Basta cumprir a lei, dizer, olha, o Salão de Abril existe por lei, sabe? Há quanto tempo não acontece o Salão de Abril? Não, sempre aconteceu. Eu acho que ele deixou de acontecer na época da guerra. E agora? Mas agora há quanto tempo parou? Não, é abril, né? Só não ele teve... sempre acontece no mês de abril. Só não teve o deste ano? Foi. Nos anos anteriores aconteceu. Às vezes até ele acontece no último dia de abril, às vezes acontece em maio, quer dizer, por algum problema, enfim, mas sempre aconteceu. E agora nós já estamos em julho. É. Mas este ano, então, aconteceu de não ter realmente o salão. Isso pode ser, assim, sintomático, isso é emblemático da situação na qual estamos, né, afogados, né?
O prefeito é uma pessoa tão sensível, né, rapaz? Tem Concordo. tocado todas as áreas. Primeira oportunidade que tiver, eu vou perguntar a ele, prefeito, por que o senhor este ano não fez o Salão de Abril, né? Que já era uma tradição aqui de Fortaleza, né? E que infelizmente esse ano não houve. Eu digo, quer dizer, faço a ressalva, eu admiro bastante o prefeito. Ele vem fazendo um Então, trabalho isso maravilhoso. que está acontecendo na área da cultura, para mim, é uma surpresa. Inclusive nós estamos lá agora com o secretário de Cultura, também um rapaz muito sensível, o Evaldo, né? O Evaldo Lima, que é vereador, um rapaz muito dinâmico, também muito meu amigo. Eu vou cobrar dos dois agora. Pronto. Ver se esse ano faria em outro mês aí, em agosto ou em setembro, né? Para não deixar de acontecer. Contanto que aconteça. Perfeitamente. Eu lhe prometo que na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou perguntar ou ao Evaldo ou ao prefeito. A classe agradece. Ah, beleza. Meu irmão, como você consegue ser ao mesmo tempo artista e galerista? Roberto, essa é uma pergunta que me fazem muito. Não deve ser fácil, né? Você é artista, você tem as suas atividades, e galerista, você tem outras atividades. Como é que dá para conciliar isso? Bom, a paixão permeia tudo, mas a gente pode dizer que são áreas afins, né? Áreas bem afins, aliás, porque tudo envolve arte. E como eu te falei, quer dizer, a veia curatorial que eu tenho desde que eu fui diretor da Raimundo Sela, né? Em 85, ela sempre existiu. Eu me lembro que na época nós fizemos uma exposição de artistas cearenses que, num levantamento do Banco Itaú, do Instituto Cultural Itaú, ela ficou entre as mais importantes exposições dos anos 80. Foi uma exposição que eu fui o curador, que aconteceu no Palácio da Abolição, foi para onde a Casa Raimundo Sela se mudou no final. Então, como eu te falei, eu não entenderia de fazer uma galeria, não saberia como fazer uma galeria que tivesse por objetivo venda de quadros, né? Embora eu entenda do mercado, porque a minha posição de galerista, eu estou por dentro de todos os preços do mundo, eu tenho canais para isso, porque eu vendo, e o que eu vendo eu tenho que saber o quanto vale, e eu tenho que colocar isso para todo mundo, quer dizer, tanto para quem está, de certa forma, querendo vender, como para o meu cliente, né? Então, a gente tem que separar bem, né? Quando eu sou galerista, eu não sou artista. Eu só sou artista quando eu lido com a galeria como artista. Certo. Então, a dificuldade é você saber essas duas posições, né? O galerista tem que estar por dentro do mercado, tem que estar por dentro do que vale, do que é investimento, do que não é, do que já foi, do que pode vir a ser. Então, a gente faz esse mapeamento da história, daquilo que está agregado à história, daquilo que a gente pode, vamos dizer, às vezes até prospectar. A gente pode até pegar um artista que já teve um momento que não está no seu melhor momento, mas vislumbrar uma trajetória para que aquilo ali possa de novo a se valorizar. Estou falando de mercado. E quando isso geralmente é reconhecido a nível até crítico, a nível de instituições que passam a se interessar e passam a comprar, isso também influencia no mercado. Certo. Então é uma coisa que está muito ligada, né? Mas essa divisão eu faço claramente. Quer dizer, precisei talvez de 10 anos de terapia para fazer isso, porque o artista tem tem um olhar e tem uma postura, o galerista tem outra. Então, para fazer as duas não é fácil, mas eu aprendi a dividir bem os espaços do artista e do galerista. Certo. Entre um e outro tem o do curador. Certo. Essa exposição que você está realizando lá, essa mostra coletiva de artistas cearenses, todas as direções, né? Esses artistas passarão a ser representados pela galeria? Olha, a ideia é essa. A gente fez essa primeira mostra, eu estou conversando com os artistas, né? Que até então nós trabalhamos sempre no que se chama de segunda via. O que é a segunda via? Você trabalha com artistas consagrados, os quais você não representa diretamente, e são exposições que a gente consegue, inclusive, formatar via colecionadores e tal, não diretamente com os artistas, porque a maioria deles até já morreram, né? Grande parte dos artistas que nós expusemos nessa primeira fase da Casa d'Alva são artistas que já morreram, com raríssimas exceções. Fizemos uma grande exposição do Krausberg, que é um artista que ainda está vivo,
mas a grande maioria são artistas históricos que já morreram, que alguns há muito tempo. Né? Fizemos Volpe, Amílcar de Castro, enfim, todo o Grupo Santa Helena. E agora, essa exposição, quer dizer, a minha intenção com esses artistas, lógico, que a gente parte também de um lugar na história, os anos 70 no Ceará, a gente considera que a arte contemporânea surgiu ali, né, dos anos 60 para os anos 70, pegamos alguns artistas pontuais nessa época, como Leonilson, como Marcos Francisco, a própria Luísa Nóbrega, que produz até hoje lindamente e tal, mas que eram artistas que influenciavam nos anos 70, até um artista como o Rodrigo Frota, como o Iver Lima, que são da novíssima geração, né? Então, esse grupo, a gente tem a intenção de passar a representá-los, de representar o grupo, representar esses artistas. Eu estou nessa fase de conversar de um por um, quem tem interesse, mas a intenção é essa. Certo. E é um belo time. Eu quero que você vá ver a exposição está pronta para ir para um museu, que é outra deficiência que nós temos, é de um museu que mostre arte cearense. Perfeito. Tem um projeto de uma pinacoteca, que também já há muito tempo o projeto existe e a pinacoteca não existe. Então, assim, se você chega no Ceará para ver arte cearense, você não tem um espaço que tenha um rigor museológico para que isso seja feito, para que seja exposto. A galeria, o espaço ele foi formatado quase como um mini museu, né? São algumas salas que têm uma preocupação museológica também. Então, se você chegar na exposição, você vai ver que aquele formato poderia estar no museu, porque infelizmente uma exposição começa, como você falou no começo, é uma exposição temporária. Né? Quem não viu nesses 45 dias não vai ver aquela exposição toda montada e concebida. Zé Guedes, quais são os seus projetos atuais? Pessoais ou como... Bom, tudo está misturado, né? Olha, na Casa d'Alva, a gente está dando prosseguimento, né? Eu poderia citar alguns nomes, não vou fazer isso agora, que estão programados para a galeria, a nível local, nacional e internacional. E do ponto de vista pessoal, essa exposição de Berlim está tomando todo o meu tempo. Eu estou me dedicando muito a ela. E algumas exposições também no Brasil, a gente está alinhavando para esse ano e para o ano que vem. Certo. E tem outros projetos internacionais na área pessoal. Essa de Berlim, quando é que vai realizar? 12 de outubro. 12 de outubro. Zé Guedes, infelizmente, meu irmão, o nosso tempo passou, a gente conversando com uma pessoa inteligente como você, o tempo passa rápido, mas eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para você acrescentar alguma coisa que eu não tenho lhe perguntado. Olha, eu não vou nem acrescentar, eu vou agradecer, né? Esse espaço que é tão visto, é um espaço tão honroso, tão prestigioso. Então, as pessoas que estão me ouvindo, vou aproveitar o momento para que a exposição Todas as Direções está montada na Casa d'Alva, fica até o final de agosto. Eu acredito que vale a pena ver, porque vocês vão conhecer a produção de artistas excelentes cearenses. Alguns mortos, como Leonilson, Marcos Francisco e Batista Sena, com um recorte muito bonito da produção deles, até artistas que estão em plena atividade. Beleza. Meu irmão, muito obrigado, eu fiquei muito feliz, Zé Guedes, eu mais ter vindo ainda aqui prestigiar o nosso programa, viu? Conte sempre. Obrigado, meu irmão. Aos telespectadores, muito obrigado. Nós voltaremos dentro de um minuto entrevistando o advogado Djalma Pinto.